Fala galera, começando mais um Kairos Tracks. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as 12 características, é um novo tema que nós estamos trazendo aqui esse mês e eu creio que vai ser muito incrível. E esse mês nós estamos aqui com a Ana, ela vai estar falando um pouco sobre o tema, falando um pouco sobre cada característica, um pouco sobre cada discípulo de Jesus e vai ser muito incrível, eu creio que a gente vai aprender demais. E Ana, eu já quero começar te perguntando. Vamos lá. A gente precisa ter as mesmas características, a gente precisa se parecer para ser discípulo de Jesus, todo mundo ser igual um robô. Entendi. Isso que eu queria te perguntar. Vamos lá. Eu tinha essa triste convicção que todo mundo tinha que ser igual, sabe? Que na igreja ia ser todo mundo igual, que todo mundo ia fazer a mesma coisa, gostar da mesma coisa, ia ter aquele padrão. Tanto que eu me frustrei várias vezes falando assim, por que eu não sou desse jeito, sabe? Por que eu não sou tão calminha? Porque eu não sou calminha, eu não sou tranquila. Por que eu não sou igual a essas pessoas? E uma coisa que me ajudou muito foi olhar para os discípulos, né? Quando a gente olha para os discípulos que Jesus chamou, os 12, a gente vê pessoas completamente diferentes, pessoas com personalidades diferentes, histórias diferentes, que vieram de lugares diferentes, mas que foram chamados por Jesus e que Jesus não andou com eles e transformou eles completamente assim da personalidade. Jesus moldou o caráter deles para que o caráter deles pudesse ser parecido com Jesus. Mas Jesus não mudou a personalidade, tipo Pedro. Pedro era muito Impulsivo, né? estressadinho, Cara loucão. né? Pedro era conhecido como um cara estressado, um cara impulsivo, que faz as coisas e depois que ele pensa no que ele vai fazer e tudo mais. E Pedro tinha essas características, assim, muito... Ele era um cara muito agitado, aquele cara do bonde. Me identifico muito com Pedro às vezes, né? Muito estressado, assim, que faz, que tal. Tô falando da minha identidade aqui, tá, gente? Eu não sou mais assim, não, Gabriel. Deus me mudou, né, Gabi? Eu também era muito assim, gente, A misericórdia. gente falou esses dias, Deus moldou a gente, que a gente era... Muito tenso, bem muito pesado. tenso. Não, vamos conta da célula. Gente, vou contar uma história pra vocês da célula aqui. Tava conversando com a Ana e disse assim, Ana, vamos lembrar de como a gente era, porque hoje o pessoal olha e fala assim, nossa, vocês são muito pacientes com tudo que acontece, vocês são calmos e tal. Só que eu falei, Ana, vamos lembrar de como a gente era. Cara, já teve várias vezes que eu brigava com os outros, e brigava, e a gente entrava em umas discussões muito bobas por conta de coisas pequenas, sabe? Eu tava lembrando, eu uma vez brigando com a Natália, a Ana chegou e separou, porque a gente tava brigando por uma coisa boba. E eu lembrei também da Ana, uma vez a gente tava na... Gente, essa história é muito boa. Que vergonha. Uma vez a gente tava na célula, e no meio do louvor, assim, tipo, a Ana botou um louvor, e aí ela tava, eu lembro direitinho que ela tava na cadeira, assim, ó, tipo... Eu não sou boa em colocar louvor na célula. Ela gente. botou o louvor, e ela na cadeira pensando ali de boa. Do nada ninguém cantou, todo mundo só tava ouvindo o louvor. Aí ela estressou com isso, ela, gente, então já que vocês não querem cantar, eu vou tirar o louvor. Ela desligou e começou a palavra assim. E aí hoje você olha pra Ana, que tá acontecendo uma catástrofe, e ela tá lá plena, assim, ó. Não, o pessoal da célula É uma sabe. mudança. Tá batendo palma, tá ruim, mas eu continuo, vamos lá. Então, eu me identifico muito com Pedro. E Pedro, né, já que a gente tá falando de características, Pedro tinha essa personalidade mais Muito forte. muito forte. Mas assim, era bom, né? Tanto que Pedro foi o cara que andou sobre as águas, né? Ele pode ter afundado, mas depois foi ele que andou sobre as águas e tudo mais. Mas quando a gente olha, tipo, Pedro, ele tinha um problema de caráter, de nervosismo. Mas quando a gente olha depois, quando o caráter dele foi moldado de acordo com a vontade de Deus, Pedro se tornou um cara que levantou a igreja, né? Foi a base da igreja, né? Foi... Sim. Então, a gente vê que Jesus ele não transformou assim, a personalidade que em Pedro era. Pedro continuou sendo um cara firme, Pedro continuou sendo um cara que se posicionava, um cara que tipo, tinha opinião, um cara que tipo, forte, é isso, vamos pra lá, intenso, aquele povo 880, sabe? Pedro não passou a ser tipo, ai, good vibes, Deus é bom. Pedro continuou sendo esse tipo de pessoa, só que quando a gente vê em Atos, Pedro ele tá tipo, poxa, pregando o evangelho, levando o amor de Deus, cheio de sabedoria. Sim. Então, assim, a gente vê que é uma personalidade que muitas vezes as pessoas falam, ai, fulano tem o gênio forte, fulano tem a personalidade muito difícil e tudo mais. Mas eu acho que se for moldado de acordo com o caráter de Cristo, ou tem uma pessoa muito forte aí, uma pessoa muito intensa para Deus. O que eu acho mais incrível nessa questão de como Jesus olha é que a gente tem essa ideia assim, nossa, Jesus vai olhar pra mim e ele não vai gostar do jeito que eu sou, porque eu tenho meus pensamentos, eu tenho as minhas convicções. Só que Jesus ele olha pra tudo que você é. Eu imagino que Jesus olhava pra Pedro e falava assim, nossa, ele tem um pensamento muito forte, ele é impulsivo.
mas Jesus olhava o lado bom disso tudo. Exato. Sabe, Jesus não chamou Pedro pra pegar o lado ruim dele e jogar nas pessoas, não, mas chamou pra pegar o lado bom. O que Pedro não via, Jesus fez ele ver, sabe? Eu acredito que com a gente também é muito assim. Jesus fazia que com que Pedro olhasse e falasse assim, não, eu ainda tenho algo para viver, eu ainda tenho algo diferente em mim. Isso é muito legal na vida de Pedro. Porque Pedro, olhar antes nos evangelhos, em Atos e no resto da história, Pedro continua sendo Pedro. Só que a gente vê um Pedro cheio do Espírito Santo e um Pedro que não era cheio do Espírito Santo, mas ele continuava sendo a mesma pessoa. Isso é muito confortante, saber que Jesus, ele me ama, assim, ele me fez, Deus fez a sua personalidade também. É legal a gente entender isso. Que às vezes a gente fala, Deus me fez a imagem e semelhança dele, que não sei o quê. Ele não fez só a carne. Ele fez o nosso jeito, a nossa personalidade e etc. E o mais legal é que os discípulos, quando a gente olha para eles, a gente vê várias características. Tanto que a gente falou um pouco de Pedro aqui, mas também tem André. André ele tinha um pouco, ele era um pouco diferente de Pedro. Sim. Como é que era a vida de André? André é legal porque se você for ler a Bíblia, você fala assim, André é a sombra de Pedro, né? Porque André, ele não tem muita história dele na Bíblia, não tem muita coisa. Aí você sempre acha que André é aquele cara ali, meio insignificante, que tá ali do lado de Pedro, Fazendo é irmão. número, né? Hã? Tá fazendo número, Tá fazendo ali. número ali, tá pra acrescentar os 12, sabe? Só pra somar ali. Mas não, cara, o André, ele também tinha um perfil muito bacana. Tanto que em um dos evangelhos a história é diferente, que ele seguia João Batista, e ele chega falando de Jesus para Pedro. Então você vê que André, ele desde sempre foi um homem muito cheio de fé. E uma história que eu amo, que André não tem muitas histórias na Bíblia, mas uma história que eu amo bastante, que é a história da multiplicação dos pães. Tinha um povão lá, tipo, ouvindo Jesus pregar, Jesus falando, meu Deus, esse povo aqui tá há muito tempo, eles precisam comer, eles precisam fazer alguma coisa. Aí, Jesus falou assim, a gente precisa fazer alguma coisa pra comer e tudo mais. Se eu não me engano, Filipe foi e falou assim, olha, a gente não tem nada aqui, a gente não tem nada, não tem comida pra esse tanto de povo todo. E eu acho incrível, gente, incrível, que André chega e fala assim, Jesus, tem aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. Gente, se eu fosse André, um menino chegasse perto de mim e falasse assim, olha, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Eu falasse, menino, vai pra lá então, não vai adiantar nada. Esses 5 pães e 2 peixinhos que você tem, Não vai mudar nada, não né? vai mudar nada. Mas, tipo assim, a gente consegue ver a fé que André, ele tinha. Sabe, que ele era uma pessoa um pouco mais sensível. Às vezes a gente acha que ele era muito à sombra de Pedro. Mas se a gente falasse com Pedro, se esse menino tivesse ido para Pedro, Pedro se bobear ia falar assim, menino, pelo amor de Deus, você tá com problema na cabeça, logicamente que 5 pães e 2 peixes não vai dar pra nada, não dá nem pra gente Não muda aqui. nada. Então a gente vê uma pessoa muito sensível. Ele estava andando ali com Jesus e talvez ele não falava muito, talvez ele não fazia muito, mas a gente pode ver que era alguém que tinha convicção de quem Cristo era, sabe? E muitas vezes a gente tem essas pessoas com essa personalidade, que talvez não vai ser líderes, assim, que vai estar aparecendo no altar e tudo mais, mas são pessoas que são auxiliares, são pessoas Sim. que vão estar do lado. E às vezes a gente fala assim, pô, ninguém tá vendo essa pessoa e tudo mais, mas, cara, essa pessoa foi um motivo que uma multidão foi alimentada. É um dos milagres mais incríveis da Bíblia. Foi André que participou. Então sempre vai ter aquela pessoa que ela é mais ali na dela, talvez a André não fazia muita coisa, mas é aquela pessoa que faz no off, sabe? Tem aquele jeitinho assim mais simples, tá no meio do povo, conversa. Esse era o O estilo. mais legal disso tudo é como ele foi observador. Às vezes a gente julga muito a pessoa que tem a característica de observar. Viu aquela pessoa que tá sempre quieta? Ela tá no canto dela, ela observa muito. Eu sou uma das pessoas que E isso é muito incrível. Essa pessoa que. A gente tava conversando até sobre um pastor que é assim, outro dia. Você chega nos lugares, ele tá lá assim, ó, tipo. Ele não fala, ele não. Só que ele tá observando tanto que quando ele abre a boca, ele tem a solução, sabe? E André foi assim. Talvez todo mundo olhar para André e falar assim, não, é a sombra de Pedro. Tá ali porque quando Pedro fizer alguma coisa, ele fala que tava junto. Mas não. Ele observou ao redor e viu ele viu o que precisava, ele viu o que o povo necessitava e ali ele achou a solução, sabe? Ele foi a solução para aquele momento. Então, se você é observador, cara, não fique triste pelas pessoas te julgarem, mas comece a olhar pelo lado, poxa, o que eu observo faz muita diferença lá na frente. Às vezes eu estou observando e eu posso passar para minha liderança algo bom, algo que vai melhorar o todo. Isso é muito bom. Tem até alguns estudos que falam, né? A Bíblia não fala, mas fala que André era um cara bem pacífico. Então ele era aquele cara que acalmava, sabe? Pedro era calórico. Poxa, André era racional, tipo, olha, vamos fazer isso. Racional assim, ele era mais
pé no chão, sabe? Não, vamos pedir pra Jesus multiplicar, a gente tá com fome. Eu lembro, o Felipe, na história, fala assim, acho que é Felipe mesmo, fala, o que o senhor quer que a gente faça, mestre? Como assim, o que a gente faz? Sabe, um veio com, o que você quer que a gente faça? E o André falou, não, a gente tem 5 pães e 2 peixinhos. E é incrível. Sim. Eles viam os detalhezinhos. Sim, isso é muito legal, ver cada detalhe de cada discípulo. É muito legal a gente ver essa característica, porque a gente começa a se comparar também. A gente começa a ver e falar assim, poxa, eu sou assim. Quando eu comecei de verdade a me apoiar na Bíblia, quando eu me converti de verdade, eu falava assim, nossa, eu tenho muita coisa que me tira a atenção, que acaba comigo por eu sei falar demais às vezes, por não pensar para falar, por agir primeiro, ao invés de pensar. E como a Ana falou, você começa a olhar, e eu comecei a olhar a vida de Pedro também. Pedro, ele foi uma pessoa, quem conhece sabe que eu gosto muito de Pedro. Pedro foi uma pessoa que me fez enxergar que ainda havia esperança, que mesmo eu sendo impulsivo, falando demais, ainda tinha alguém que ia me ajudar a moldar isso tudo. Então a gente está falando um pouco sobre as duas características. Esse foi o vídeo de hoje. E semana que vem a gente vai falar um pouco mais sobre as duas características. A gente vai trazer mais características de novos discípulos para que você também possa se identificar. Então já cria expectativa e já começa a pensar em você, que eu creio que Deus ele tem muito para falar ao seu coração. E é isso. Muito obrigada, Ana, pelo vídeo de hoje. Se você é alguém impulsivo ou observador, saiba que Deus te escolheu, tá? Também. Escolheu você também. É isso. Tchauzinho, galera. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Oi, Ju. Eu sei que você tá editando aí agora. Acredito de novo. É, porque é o outro, né? Tem toda força. Você bota isso depois no negócio. Isso. Primeiro vídeo do Kairos Rex. Vamos lá então. A vontade de rir vindo. Gabriel, aqui é seriedade, velho. Eu sei como que é. Viu? Na hora que eu tô conseguindo concentrar. Se eu parar, é porque eu tô raciocinando, tá? Eu faço isso. Depois dá pra cortar. Ah, misericórdia, Gabriel. Fica parando toda hora. Tô preparado pra isso. Nossa, é muito chato, né? Então. Fala, galera! Ó, a hora. Ai, Gabriel, desculpa. Gabriel, não fica contando, não. Oi, eu tô raciocinando. 3, 2, 1. Você conta pra dormir, eu não posso contar pra começar o negócio. Então. Fala, galera! Começando mais um Kairos Tracks. Que isso, velho? Agora que eu levei o negócio a sério. Você olhou pra mim, não olhou? Não, eu olhei pra lá. Geral que você tivesse. Sabe aquela coisa tipo, oba, bom. Vou até olhar o vídeo de novo, só pra mim. Gabriel, pode começar.